Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal, aqui do projeto Ultra Performance em Concursos, em que eu vim aqui hoje para falar com você, para te dar dicas e estratégias sobre técnicas de estudo para concursos. Talvez a pergunta mais frequente, o que mais vem, o que as pessoas mais me perguntam é: qual a melhor técnica de estudo? Como estudar bem para concursos? E todas as variantes desse tema. E com certeza você já dedicou algum tempo ou já parou para pensar também sobre formas eficientes de estudar, sobre como usar bem o seu tempo na hora de estudar. E o fato é que no Brasil, a maioria de nós cresceu estudando sem muito método, sem muita estratégia. A gente chega diante da escola e tem aquela enxurrada de conteúdo, aquela enxurrada de coisas para estudar, sem ter uma estratégia, sem ter um método para aplicar, sem ter um caminho para seguir na hora de memorizar, de absorver todas aquelas informações. E aí a gente tem que ir aprendendo por conta, a gente tem que ir quebrando a cabeça, testando por acerto e erro, até que as coisas deem certo para nós, né? Então, eu venho nesse vídeo te ajudar com o que funcionou para mim nas minhas aprovações, aquilo que eu recomendo para quem eu oriento, para os meus mentorados no Ultra Performance em Concursos, para que você possa aplicar e melhorar o seu estudo hoje mesmo. Então fica até o final desse vídeo para você aprender a estudar com mais estratégia e com mais método. Tá bom? Eu destaquei aqui 5 grandes métodos, 5 grandes formas de estudar que são muito frequentes, que são muito comuns, para que você possa aplicar, testar, ver se funciona ou não e também talvez descartar algumas que você vem usando e que percebe que não funciona muito bem, mas você vem insistindo nelas, certo? Isso é com base em um estudo que foi feito em 2013 pela revista Psychological Science, okay? Em que eles analisaram 10 técnicas de estudo, 10 formas de estudar, fizeram uma pesquisa bem longa para constatar, para observar, para entender como estudar melhor, né? Como ter mais resultado, evoluir mais e ter mais aprendizado no seu estudo. E dentre essas técnicas, nós percebemos que são muito populares no Brasil, algumas que foram tidas ali como ineficientes, como talvez pouco úteis, né? E nós vamos falar sobre elas adiante. Então, nós percebemos, quando nós analisamos esse estudo, que nós temos muito que evoluir ainda, né, enquanto sistema educacional, enquanto forma de estudar e de aprender no Brasil. Mas vamos lá, então, direto ao ponto, direto às técnicas, direto às formas de estudar para concursos, para que você possa aplicar isso no seu estudo. Tá bom? A primeira que eu destaquei aqui, e eu vou começar pelas 5 melhores, e depois vou falar com você sobre 2 que eu não recomendo. E a primeira delas é a interrogação elaborativa. Tá bom? A ideia de interrogação elaborativa está muito ligada ao estudo ativo, que é um dos principais pilares que eu recomendo e que eu estou sempre falando, sempre batendo na tecla, que é o seguinte: estudar é uma atitude, é algo ativo, tá bom? Não é você sentar e assistir aula. Como dizia o professor Pia, estudar é uma coisa, assistir aula é outra coisa. Então a interrogação elaborativa vem da ideia de você fazer perguntas enquanto você estuda, de você interagir com o texto, com a aula, como se fosse uma conversa, como se fosse ali um bate-bola, né? Você está lendo e perguntando por que isso é assim, da onde que ele tirou essa teoria, da onde que ele inventou isso, da onde ele inventou aquilo, como ele chegou a essa conclusão. Então você vai elaborando o seu raciocínio e fazendo esse bate-papo com o autor. Tá? Isso funciona muito melhor do que aquela leitura passiva, tá? Porque assim como assistir aula por si só não é estudar, muitas vezes ler não é estudar. Quando você está apenas passando o olho de forma passiva, sem questionar, sem interrogar e sem interagir com o tema. Então a interrogação elaborativa é a primeira técnica de estudo que vale a pena você usar aí no seu dia a dia, que vale a pena você usar no estudo para concurso, tá bom? A segunda técnica que eu anotei, que pode te ajudar, que pode te trazer bons resultados, é a autoexplicação, tá? A autoexplicação está dentro do modelo FAST, que eu trabalho na minha mentoria, tá? E a autoexplicação é aquele momento em que você tira, após estudar um tema, após assistir uma aula, em que você explica para você mesmo, em que você processa toda aquela informação na sua mente e explica com as suas palavras. Tá? Então, quando você faz isso, quando você pega um conteúdo pronto, uma aula ou um livro, processa ele na sua mente, transforma ele numa nova forma de conteúdo, né, processando com as suas palavras, você está usando o seu cérebro de uma forma mais inteligente, você está usando de forma mais abrangente o seu cérebro, de modo que você tem mais resultado, tá? De modo que você absorve mais e domina mais os conteúdos.
sempre que você ensina algo, as chances de que você aprenda e que você lembre são muito maiores. E é por isso que vale a pena em alguns temas específicos, principalmente temas que caem em prova oral, temas que caem em estudo de caso, né, como quem estuda para analista, vale a pena você praticar a autoexplicação, você explicar para você mesmo, você explicar para os outros os temas que você aprendeu, aquelas matérias mais importantes, porque assim você aumenta a retenção, assim você aprende e é como se esse conteúdo ficasse mais impregnado em mais locais do seu cérebro. Então a autoexplicação é a segunda técnica que vale a pena você usar também, tá bom? A terceira técnica que eu anotei é o estudo intercalado. O estudo intercalado nada mais é do que a rotação de matérias. Então, é outra pergunta que vem muito para mim. Rafael, eu estudo uma matéria por hora, uma matéria por dia, ou eu esgoto uma matéria e depois vou para outra, né? Então, é muito comum e talvez você já tenha tido essa dúvida. E o que eu recomendo é faça o estudo intercalado, tá? Descreva, desenvolva um ciclo de matérias, tá? Eu ensino isso no meu e-book, eu falo sobre isso em vídeos, que você descreva, né? Disponha as disciplinas em uma sequência e vá fazendo aquele ciclo, de modo que ao longo de uma semana, o ideal é que ao longo de pelo menos uma semana, você passe por todas as disciplinas, você vai girando entre elas, tá? Então eu estudei português, depois constitucional, depois administrativo, você faz um ciclo, monta ele uma vez e vai usando, depois você troca, tá? Quando você faz isso, você está conectando mais conteúdos, você está revisando mais vezes a matéria, você está sempre indo e voltando, indo e revisando, isso dá mais consistência para o seu estudo, isso diminui a chance com que você fique com buracos, né, no seu estudo. Existem provas hoje em dia que te eliminam se você não acertar nenhuma questão de uma ou de outra matéria. Então você pode evitar isso, né? Usar os ciclos te ajuda a evitar isso. Então intercale as matérias. Além disso, quando você estuda apenas um tema, depois apenas um outro tema, pode ser que você fique às vezes 2, 3 meses sem estudar uma matéria específica. Isso pode trazer problema para você, tá? Então, intercale as matérias. Essa é a terceira técnica, a terceira estratégia de estudo que foi citada no estudo como de utilidade moderada e que você pode usar, que eu recomendo que você use, tá bom? Quarta técnica, quarta estratégia de estudo é o teste prático, tá bom? Quando a gente fala em teste prático, o que a gente quer dizer? A gente está falando sobre resolver toneladas e toneladas de questões, tá bom? O estudo dessa revista trouxe a resolução de questões, de muitas questões, como algo interessante, como algo de alta utilidade, de alta eficiência. Então, não é à toa, né, que eu falo que na minha preparação eu fiz dezenas de milhares de questões. Se não me engano, foram 11, 12 mil questões na preparação para analista judiciário. Foi um dos motivos que eu tive um excelente resultado. Então, ao fazer questões, você está revisando e você está testando, você está tendo feedback. Eu estou no caminho certo ou não? As questões vão te mostrar isso, elas são uma das melhores ferramentas para te mostrar isso. Por isso, dedique atenção às questões, resolva muitas questões, tá? Porque você vai ter bons resultados. Só que aqui eu faço um parêntese, né, um asterisco aqui, que não, cuidado com a utilização de questões para aprender. Eu vou estudar por meio de questões. Eu, particularmente, tenho um pé atrás com isso. Eu acho que a questão está ali para você testar e para você revisar, um segundo plano, tá? Em primeiro lugar, teste e feedback. Você falar que você vai aprender por meio de questões, eu acho um pouco perigoso, pode deixar alguns buracos na sua preparação, então talvez não valha tanto a pena você fazer isso, tá bom? Então, tá aí a técnica de estudo que eu trago para você aqui. Faça muitas questões e faça isso com método, com estratégia, vá corrigindo o que você errar e você vai evoluir muito, tá bom? Quinta técnica que eu te recomendo também a utilizar é a chamada prática distribuída, tá? Essa também foi tida como de alta utilidade nesse estudo. Eu vou deixar o estudo no link, tá? Se você quiser conferir, dar uma olhada. E a prática distribuída nada mais é do que você fazer intervalos, tá? Do que você saber dosar o seu estudo ao longo do dia, ao longo da semana e ao longo dos meses. Então, sempre que você faz um intervalinho de 5 minutos ali na sua sessão de estudos, tá? Estudou 1 hora para 5 minutos, estudou 1 hora para 10 minutos. Parece que você está perdendo tempo, né, no primeiro momento, mas você está ganhando em eficiência, ganhando em qualidade de estudo. Então, aprenda aí
a fazer pequenas pausas ao longo do seu dia, a fazer pausas também ao longo dos meses, tá bom? E ter essa inteligência na hora de estudar. O que a ciência mostra é que é muito mais inteligente, muito mais eficiente você distribuir o seu estudo ao longo dos meses, ao longo dos dias, do que fazer aquilo que talvez você e muita gente fazia lá na escola, que era estudar de véspera uma tonelada de conteúdos. O que acontece? Na escola, lá na prova, lá atrás, às vezes aquilo funcionava, mas concurso público é outra vida. E aquilo que te aprovou na provinha, lá na escola, lá na faculdade, não vai te aprovar no concurso. Tá? Distribuir ao longo do tempo é muito mais inteligente, é muito mais eficiente do que fazer uma carga gigantesca de estudo de uma vez só. A ciência mostra e comprova o que os professores já nos falavam, né? O que já há décadas nos é passado. A ideia da aula dada, da aula estudada, distribuir seu estudo ao longo do tempo, etc. Então faça isso e você vai ter bons resultados, você vai ter ganhos aí no seu estudo, tá bom? Então tá aí, 5 técnicas de alta eficiência, de alto poder de concentração aí e de resultado para você, né? Só recapitulando: interrogação elaborativa, autoexplicação, estudo intercalado, teste prático e prática distribuída. Use essas 5 no seu estudo, teste, veja qual funciona melhor para você e dê aqui um feedback nos comentários, tá bom? E por fim, como eu tinha dito, como eu tinha prometido, trazendo 2 técnicas que são chamadas técnicas de estudo, né? E que foram tidas ali naquele estudo como de fraca utilidade, de baixa eficiência, tá? E que muita gente usa, são muito frequentes aí nos concurseiros e nas pessoas com quem eu já convivi. A primeira delas é grifar, né? Grifar por grifar o que você estuda, o que você lê, não tem uma grande utilidade. É lógico que se você tiver uma estratégia eficiente para depois revisar, interagir, estar sempre ali trazendo aquelas conteúdos que você grifou e revisando, é uma coisa. Agora, o simples ato de ler e destacar palavras, destacar frases por si só, eu sinto dizer, mas não é algo muito inteligente, não é algo que traz muito resultado. Então, se você está usando apenas o grifo, sem muita estratégia, sem muito critério, talvez seja interessante você repensar, trocar isso por resumos, por palavras-chave e observar os resultados. Tá? Grifar parece que é eficiente, porque é rápido, rapidinho você grifa, rapidinho você termina o texto, mas o fato é que se você não souber usar aquilo que você grifou, vai ser uma perda de tempo, uma perda de tinta das suas canetas, tá bom? E por fim, a outra técnica ali apontada como de baixa eficiência é a ideia de ficar relendo indefinidamente. Isso volta ao que eu falei na prática distribuída, certo? Não adianta você pegar um texto, um resumo gigantesco e ficar relendo ele infinitamente. Isso até funciona em um certo momento, mas você vai gastar muito mais energia e vai ter muito menos resultado do que se você distribuísse ao longo dos dias, se você usasse resumos inteligentes, mapas mentais, flashcards e tantas outras técnicas que estão aí tão populares hoje e que você pode aprender agora ao alcance de um clique no YouTube, nos blogs, etc. Meu e-book mesmo fala bastante sobre isso, tá bom? Então aí 2 coisas para você ficar atento, tá? Para você talvez rever a forma como você faz ou talvez até abandonar. O ato de grifar por grifar e a releitura ali indefinida e massiva e aquela coisa enfadonha, tá? Que a gente faz desde lá de criança, muita gente faz isso e acha que estudar é só isso porque sempre fez assim, tá? É hora de buscar outras estratégias e outras técnicas. Então tá aí. Essas são as técnicas de estudo que eu queria trazer para você hoje, tá? Ajudando muita gente que tem perguntado sobre isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um comentário, diz aqui quais as suas técnicas preferidas, sobre quais você gostaria que eu falasse num próximo vídeo. E vai ser um prazer responder sua dúvida e ler o seu comentário aqui, tá bom? Então é isso, um grande abraço, até o próximo vídeo e bons estudos.